Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Paulo, ontem prometeste uma história para hoje. Estamos aqui ansiosamente à espera. Vocês gostavam de ter, sei lá, sim. cisnes como vizinhos? Sim. Cisnes. Gostava. Cisnes. Eu Estou a ouvir gostava. mal. Estou mesmo a ouvir E mal. acordar e de vez em quando, no acordar, ver o nascer do sol assim, o sol a levantar-se sobre um lençol de água imenso. Ei, isso no era lago ou no maravilhoso. rio. Era giro, não é? Também Vem quero. aí umas qualquer. Não Sinto há que vem mas, umas. não há mas. Agora dizer é só quererem. Olha, é por exemplo isso. Passam por isso? É, por exemplo, isso que acontece há 4 meses com Jo Bolsar. Ela é ilustradora, tem 24 anos, deixou a casa em Bristol e comprou um barco estreito, calculando que custava menos do que alugar um apartamento. E diz então ela tem navegado pelos canais da Grã-Bretanha. Ela diz que há uma liberdade óbvia, não é? Que é não estar ancorada num sítio fixo, ela pode ir andando de sítio para sítio. E é assim que arranca esta história da Economist, que nos diz que há cada vez mais pessoas a viver em barcos nos canais do Reino Unido. Os verdadeiros nómadas. Exatamente. Digitais e navais também, se Navais, quisermos. navais. E navais também neste caso, não é? O último censo de barqueiros foi realizado em 2022. Na altura havia 35 mil barcos nos canais da Inglaterra e do País de Gales, um aumento de cerca de 1/3 nas últimas 2 décadas. E em Londres, só na zona de Londres, o número praticamente dobrou desde 2012. Acredita-se, obviamente, que muitos barcos sejam usados como residências principais, precisamente por causa do preço da habitação. Embora a maioria das pessoas, dos chamados barqueiros, pessoas que vivem em barcos, seja aposentada, os de Londres são tipicamente mais novos. Cerca de 64% são dirigidos por pessoas entre os 25 e os 34 anos. Portanto, Daí tu teres-te lembrado de nós. Exatamente, por vocês, não é? Aqui, sobretudo aqui esta parte encostada aos 25 Sim, anos, sim, não é? sim, Do claro. intervalo, Sim, claro. sim. Os altos preços dos imóveis ajudam, obviamente, a explicar isto, não é? Custa cerca de 60 mil euros um barco destes estreito, porque são, de facto, compridos e estreitos. Não são tanto como os de Amsterdão, porque depois há uma foto que ajuda a Mostra perceber. a diferença, não é? Aquilo é sobrecomprido, mas dá para aí um T3 ou um T4. Calma lá, não é? Portanto, custa 60 mil euros um destes barcos decente. Para efeito de comparação, o custo médio de um apartamento em Londres é de cerca de... é superior a $500 mil euros. 525 mil euros. Vou já comprar um Dá para barco. muitos barquinhos. Vai já comprar um barco, não é? E, de facto, desde a Revolução Industrial, que esta rede de canais da Grã-Bretanha, nessa altura, na altura da Revolução Industrial, estendia-se por quase 6.400 km, depois veio o comboio, os canais e a navegação dos canais caiu em desuso, como é evidente, declinou. No início do século XX, década de 1900, muitos foram abandonados por falta de tráfego, não é? Alguns foram mesmo destruídos, mas depois, na década de 60, começou a dar-se valor à sua função de lazer dos canais, houve financiamento público e muitos foram recuperados, algumas rotas foram restauradas. Morar num barco tem as desvantagens, não é? Lavar roupa é uma dor, por exemplo, os invernos são frios e olhem lá em cima então, não é? E para a maioria destes navegantes que não têm uma amarração permanente, que não está num sítio fixo, um novo berço tem que ser encontrado a cada 2 semanas, porque eles são obrigados a mudar, E têm as podem suas enjoar. vantagens Podem e podem enjoar. enjoar Pois, esse naquele era, se calhar, sítio, o meu não é? único problema. Mas depois também Não sei também tem o seu charme, dizem os novatos, não é? É uma questão antiquada, de alguma maneira, é charmoso andar ali nos lagos, de alguma maneira, e depois há custos também, obviamente, que servem para a recuperação dos canais, as licenças para estar na água custam várias centenas de libras por ano. Em abril as autoridades anunciaram um aumento dessas taxas de 25% até 2028, precisamente para ir fazendo a manutenção dos canais, que voltaram a estar na moda por boas ou más razões, por razões económicas ou por razões românticas, como queiram. Mas pronto, é sempre uma boa opção. Então não é? Então, Andar de barco. Está no Economist. Está no Economist. Olha, e então passamos desse cenário idílico, mesmo com ali um lado um pouco mais negativo, mas vamos passar para a catástrofe em Espanha, em Valência. É uma das muitas reportagens que a Joana Moreira e o João Porfírio fizeram aqui para o Observador. Eu parei naquela que tenta perceber quem são aqueles milhares de voluntários que têm enchido os caminhos para ajudar. Tem sido extraordinário e
a ideia desta reportagem é perceber mesmo quem são estas pessoas e o que as motiva. Caminham horas para ajudar pessoas que não conhecem e normalmente têm-se organizado através das redes sociais para chegarem às zonas mais afetadas, levam pás, baldes, garrafões de água, nas mochilas comida, produtos de limpeza, com motivações absolutamente solidárias e nada mais do que isso. Sim, ajudar o próximo. Claro. A nossa reportagem fala com um grupo de amigos ali na casa dos 20 anos que carregam medicamentos, fruta, conservas e descobriram que o limpa-vidros é ótimo para tirar a lama. Há uma destas jovens, Cristina Manzila, de 22 anos, diz que na véspera tinham estado a ajudar uma senhora a esvaziar a casa. Diz que há milhares nestas situações, pretendem sobretudo ajudar os mais velhos e diz ela, quando falas com alguém a primeira coisa que fazem é chorar e então aí percebem que são essas mesmo as pessoas que precisam mais de ajuda, têm bolhas nos pés mas continuam. Alguém diz também naquele grupo, isto parece os caminhos de Santiago. O WhatsApp, o Telegram, o Facebook têm sido as formas que estes jovens ou estas pessoas têm utilizado, mas a desorganização é clara também para estas pessoas, porque perante o número enorme de pessoas a precisar de ajuda, o governo da província de Valência começou por avisar, primeiro, impedi-los de lá chegar, porque diziam que era muita gente e impediam os trabalhos dos serviços de emergência. 24 horas depois, nem foi necessário, voltaram para trás, criaram um centro de coordenação de voluntários que os levava de autocarro às zonas que precisavam de ajuda, mas nem aí as coisas correram bem. O caso de Lorena, que chegou com o pai, o namorado e um amigo, por volta das 8h30 da manhã, ao centro dos autocarros. A enchente era tal que só conseguiram entrar no autocarro ao 12h30. Chegaram à zona do centro comercial de Bonaire, aquele que está com o estacionamento inundado. Este era o ponto de encontro. Chegaram lá já perto da 1h da tarde e depois o que é que lhes disseram? Tiveram que esperar no autocarro, disseram-nos que não faziam falta em nenhum sítio e levaram-nos de volta ao ponto de partida. Diz esta jovem, levávamos alimentos e voltámos a trazê-los de volta. Está estupefacta. Este centro de organização de voluntários acabou por ser desmantelado e, portanto, é também um sinal de como pouca coisa está a funcionar neste momento na zona de Valência e mesmo com uma enorme boa vontade de muitos espanhóis. Ali no Observador. Amanhã temos nova conferência de imprensa numa edição especial, será focada nas eleições dos Estados Unidos.